Bom dia. Bem-vindos e bem-vindas à casa do Senhor. Hoje nós temos a comunhão e é um dia muito importante para a gente poder rever o nosso coração e renovar os nossos votos com o Senhor, né? Então vamos cantar. Primeiro eu vou abrir em oração, depois vamos cantar com alegria para preparar o nosso coração para a mensagem. Amém? Senhor Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te honramos e te glorificamos, Senhor, bendizemos o seu nome, porque se estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor nos permite e porque o propósito de estarmos aqui é glorificar a Ti, o propósito de estarmos aqui é adorar a Ti, Senhor, e dar a Ti toda a honra e toda a glória. Então abençoa o Teu povo, abre as nossas mentes e os nossos corações, para que nós possamos aproveitar, absorver e aplicar a palavra que o Senhor tem para nós hoje. Assim oramos agradecidos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, a primeira música é muito conhecida, O Nosso General é Cristo. É uma música alegre para a gente poder alegrar o nosso coração. Então, vamos cantar com alegria. É o nosso general, e por ele nós achamos sim, seu exército poderoso é. Louvado seja Deus, porque ele está nos capacitando para a batalha. Marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Marchamos em sua mão, a chave da vitória que nos leva a força prometida. Messias, marchamos em sua mão, a chave da vitória que nos leva
Senhor, o nosso general é Cristo. Nós vivemos aqui nesse mundo sempre numa batalha espiritual, uma guerra espiritual da carne contra o espírito. E o Senhor é o nosso general. Senhor Jesus Cristo, nenhum inimigo nos resistirá. Aqui estamos para te adorar com alegria no coração, para cantar cânticos de adoração e para enchermos o nosso coração da alegria que o Senhor nos traz. Assim te pedimos, Senhor, aceita a nossa profunda adoração nesta manhã, em o nome de Jesus Cristo. A segunda canção é Sou Feliz. Tentação
Senhor, nós esperamos a sua volta, Senhor. Somos felizes contigo, ó Senhor Jesus Cristo. Sem ti, nós não temos como ser felizes. Então te pedimos, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa os que estão aqui, abençoa os que vão ouvir essa mensagem mais tarde. E não permita, Senhor, que nós nos afastemos de ti. Ao contrário, que a gente adore a ti com alegria no nosso coração, porque o Senhor é que nos leva a ser felizes. Em nome de Jesus. Muito bem. Hoje nós vamos pregar em Apocalipse 21, capítulos 1 ao 7. Apocalipse 21, capítulos 1 ao 7. E o título da mensagem, como sempre, é uma pergunta. Você quer ser um vencedor? Você quer ser um vencedor ou uma vencedora? A pergunta, o título da mensagem é esse. Em Apocalipse 21, 1 a 7. Você quer ser um vencedor ou uma vencedora? Aí vem o complemento da pergunta. Por quê? Por que você quer ser um vencedor ou uma vencedora? Tem muitas pessoas que enfatizam isso nas suas mensagens acerca de sermos vencedores. Agora, por que nós queremos ser? Como nós queremos ser vencedores? Para que nós queremos ser vencedores? Então, vamos ler a palavra do Senhor em Apocalipse 21, versículos 1 ao 7. E a palavra do Senhor diz em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adornada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, o que dizia? Eis aqui, o quê? O tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles, o quê? Habitará. E eles serão o quê? O seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E continua dizendo, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Por quê? Porque as primeiras coisas já são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E o que mais diz? Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então isso é um privilégio para quem vencer. E eu estava pensando de como ilustrar a situação de hoje, e como ver essas promessas do Senhor para nós. E eu fico muito triste porque todos os dias, não tem um dia que se veja nas notícias que se veja coisas boas. Sempre se vê nas notícias coisas ruins. Mais e mais pessoas ficando enfermas. Agora com essa variável delta do vírus, mais e mais pessoas estão ficando doentes, pegando pneumonia e morrendo, né? Mais e mais pessoas estão praticando violência, mais e mais separações e divórcios estão acontecendo, e o que se vê é o que está escrito que ia acontecer, que o amor ia se esfriar. Então o amor neste mundo está se esfriando. Então, para muitas pessoas, falta ver
a luz no fundo do túnel. Muitas pessoas estão esperando, quando é que vai se voltar à normalidade? Que normalidade? O que a gente chama de normalidade? É bom a gente pensar nisso. O que a gente chama de normalidade? Então eu acho que o problema é que muitas pessoas fixam a sua atenção apenas nas coisas que pode tocar, ou nas coisas que pode sentir, ou nas coisas que pode ver com os seus olhos. Então tudo que está acontecendo leva as pessoas que estão fixadas naquilo que estão vendo, leva essas pessoas a ficarem oprimidas, né? Não olhamos para ver o outro lado da vida. É muito difícil a gente se despregar daquilo que a gente está vendo para a gente se fixar no outro lado da vida, de onde vêm as promessas definitivas do Senhor. Então, essa semana, por exemplo, soubemos ontem de mais uma pessoa da família, a família da Ângela lá no Brasil, está enferma, está hospitalizada, e o pessoal está pedindo para a gente orar por ela. Estamos orando por ela. Se vocês quiserem orar por ela, o nome dela é Clotildes. Uma senhora de 97 ou 98? 97 anos. Essa mulher sempre foi firme, um sustentáculo para a família. Estava vivendo sob os cuidados de alguém lá da família, no apartamento dela, e agora, essa mulher, nunca tomamos conhecimento dela ter sido internada para alguma coisa. As coisas que ela tinha são coisas normais da idade, mas agora foi afetada por esse problema aí e internada ela está. Então, o que consola a gente? O que traz consolo para o nosso coração? O que nos consola é a boa notícia de que nós estamos sendo o quê? Nós estamos sendo restaurados. Está escrito isso aqui. Estamos sendo restaurados. Essa é a boa notícia que nós temos. E como é que se entende a perspectiva da restauração? O versículo 5 diz lá: aquele que estava sentado e está sentado no trono, ele disse o quê? Versículo 5: estou fazendo novas todas as coisas. Se ele está fazendo novas todas as coisas, supostamente ele está nos restaurando como a parte principal desse plano dele. Mas nos restaurar para quê? Para não ficarmos doentes, para não irmos ao hospital, nos restaurando para estarmos prontos para a vinda de Jesus Cristo, para estarmos prontos para a vida eterna. Então ele acrescentou, veja só o que o Senhor acrescentou, escreva isto: pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Se a gente não crer que a palavra do Senhor, que essas palavras que o Senhor promete, essas palavras que o Senhor traz, se a gente não entender e não assumir que elas são dignas de confiança e que elas são verdadeiras, a gente vai ficar absolutamente perdido. Eu estava verificando na internet ontem a situação de novo desse negócio aí do Delta, a variação em Massachusetts, estão de novo começando a ter um alerta. Ainda não tem, aqui nesse estado, tem em outros estados, mas ainda não tem uma ordem para voltar a usar as máscaras, mas está a qualquer momento para acontecer. E sabe o pior que deixa as pessoas perdidas? Estava lendo numa informação que eu recebi, a organização, veja só a confusão que fazem, a Organização Mundial da Saúde está dizendo, botando uma notícia aí que deve ser preservado de toda maneira, devem voltar a todas essas medidas que já foram adotadas antes. Sabe por quê? Diz que já não é mais o Delta, é o Delta Plus. Você imagina a cabeça, a nossa cabeça como é que fica? Então é um verdadeiro fogo cruzado.
Um diz uma coisa, outro diz outra coisa, e eu não duvido que já esteja, essa coisa muda tão rapidamente, já está informado aí pelos cientistas, que simplesmente ninguém consegue arrumar uma maneira de combater isso para acabar de vez. Não tem essa... A coisa vai mudando. Então, hoje, eu gostaria, como nós vamos ter a Santa Ceia, eu gostaria de nós celebrarmos hoje uma Santa Ceia bem conscientes disso que a gente está vivendo, né? Por quê? Porque é o dia de nós renovarmos os nossos votos com o Senhor. A gente deve renovar os nossos votos com o Senhor diariamente. Mas o dia da Santa Ceia é algo muito importante, por quê? Porque é um dia em que a gente deve se examinar, pedir perdão ao Senhor dos nossos pecados, pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, né? Para nós estarmos com o coração limpo para compartilharmos a Santa Ceia. Porque naquela noite foi a última noite do Senhor junto com os seus discípulos, e ele disse que a próxima Santa Ceia que ia haver seria lá no céu. Nós não sabemos se mês que vem vai ter a Santa Ceia, se ano que vem vai ter, mas o fato é o seguinte: a comunhão e a Santa Ceia tem um sentido extremamente importante, porque aconteceu e o Senhor disse para nós: quando compartilharem o pão e o vinho, façam em o quê? Façam em memória de mim. Então a Santa Ceia não é um ritual, nós fazemos isso na presença do Espírito Santo de Deus, né? E a Santa Ceia não é um ritual, é algo que o Senhor mandou fazer. Então agora, deixa-me refletir um pouco sobre o propósito da vida, tendo em vista essa pergunta, né, das pessoas que querem ser vencedoras. E por que querem ser vencedoras? Muitas pessoas querem ser vencedoras, e aí eu pergunto: para que querem ser vencedoras? Para que querem ser vencedoras? No último versículo, nós lemos que a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. O que mais que ele diz? Quem vencer, nós não estamos querendo saber o sentido, o propósito de ser vencedor. Ele diz: quem vencer herdará o quê? Todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Então o propósito de se vencer, de se perseverar até o fim, né, é para que nós possamos de fato herdar todas as coisas. E qual é a principal coisa que a gente quer herdar? A salvação, o reino de Deus. É o reino de Deus. Queremos estar lá celebrando a Santa Ceia no reino de Deus. Jesus disse que o reino dele não era desse mundo. Não é isso mesmo? Então, para que nós queremos vencer? Então, durante as mensagens do mês passado, no Sermão do Monte, nós vimos algo importante. Pelo menos 2 versículos lá, se a gente não se lembrasse de nenhum outro mais, mas pelo menos 2 versículos nos levam a relembrar o propósito da nossa vida, definido por Deus. E esse propósito da nossa vida, definido por Deus, é muito diferente da maneira como o mundo entende a pessoa ser vencedora. O mundo entende que são vencedores aqueles que têm sucesso, aqueles que têm uma boa carreira, etc. Deus define como uma das características do homem bem-aventurado, ele diz lá no Sermão do Monte: bem-aventurados são aqueles que choram. Não é isso? Mas por quê? Porque eles serão consolados. Mas na visão do mundo, a pessoa que chora é o quê? É um forte ou é um fraco? A visão do mundo é totalmente diferente da visão e do propósito de Deus para as nossas vidas, amados ouvintes. O propósito de Deus é totalmente diferente. Quando nós choramos, não é porque nós somos fracos, porque o Senhor prometeu que Ele nos consola.
E quantas vezes a gente não recebe consolação nem das pessoas que estão ao redor nosso? Quantas vezes as famílias estão abandonando as pessoas? E as pessoas estão chorando? E as pessoas estão sofrendo? Que filosofia é essa que o mundo implanta, que não tem nada a ver com o propósito da vida para o reino de Deus? E mais, quando nós encerramos aquela série de mensagens, nós verificamos que as promessas do Senhor, a gente analisou isso versículo por versículo, as promessas do Senhor são para o presente, mas são também para o futuro. Não existem promessas do Senhor somente para o presente. Olha, se você for muito bonzinho, você vai ser abençoado. Não tem isso escrito na Bíblia. As promessas do Senhor são para todos. Não é? Então o que acontece? Daí nós temos que sondar verdadeiramente, não só hoje eu estou provocando isso porque é o dia da Santa Ceia, né? Então nós temos que sondar o nosso coração para ver o que nós estamos tomando como propósito para a nossa vida. Perguntar a nós mesmos, qual é o propósito para a minha vida? Qual o propósito que eu estou perseguindo para a minha vida? Será que eu estou querendo ser vencedor apenas no presente, ou será que eu estou querendo ser vencedor no futuro, naquilo que é a bênção mais preciosa que o Senhor trouxe para nós, que é a vida eterna? No entanto, tem muita gente, desafortunadamente, que não está nem ligado nisso. O problema da vida eterna não existe. Quando ontem a gente soube essa notícia da Clotildes, aí eu fiquei triste, obviamente. A gente gosta muito dela, mas a principal preocupação nossa qual é? Se a pessoa, seja com 97, seja com 10, seja com 20, seja com 50, se a pessoa vai morrer em Cristo ou não. Essa deve ser a nossa principal preocupação. Se a pessoa que está para morrer, se essa pessoa vai morrer em Cristo ou se essa pessoa não vai morrer em Cristo. Porque se essa pessoa morrer em Cristo, muito bem. Então, como a maior promessa que nós temos é a da vida eterna, por isso é que o Senhor veio, por isso é que o Senhor se ofereceu em sacrifício por nós naquela cruz, e por isso é que Ele ofereceu o perdão para os nossos pecados, de maneira que a gente esteja pronto para o nosso dia de estarmos com o Senhor no céu. Não é? Estarmos, nós não sabemos. Está escrito na Bíblia o quê? Que ele virá como um ladrão à noite. O ladrão avisa antes, bate na tua porta para dizer que ele veio roubar. O inimigo das nossas almas, ele está sempre perturbando. A Bíblia diz que ele é como um leão que está rosnando em torno da gente. Mas o Senhor, o propósito dele para nós é outro propósito muito diferente. Por quê? Porque também a Bíblia diz que nós já estávamos condenados nos nossos pecados. Todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Para isso é que veio Jesus Cristo. Para fazer tudo que ele fez, que era necessário fazer, para nos trazer a possibilidade do perdão, e quando ele ressurgiu dentre os mortos, para nos mostrar que a vida eterna é o que ele veio conquistar para nós. Então agora deixa-me esclarecer alguma coisa muito importante. O reino de Deus está operando no presente, já está operando no presente, nos nossos corações. Ou seja, nos corações daquelas pessoas que verdadeiramente creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então o reino de Deus já está operando, mas ele não está operando aí fora, ele está operando no nosso coração, no coração daqueles que de fato creem e obedecem aquilo que o Senhor nos manda fazer. Então agora, o que eu quero dizer é o seguinte: pelo fato de que Jesus veio, pelo fato de que ele foi sacrificado, pelo fato de tudo aquilo que ele passou, nós estamos agora, para aqueles que têm o Senhor no nosso coração, né,
nós estamos agora num processo de santificação. Eu várias vezes digo isso, mas eu gosto de insistir para entrar no nosso sangue. Nós estamos, se alguém chegou à porta e entrou pela porta, quem é a porta? Que a Bíblia diz. A porta é o Senhor Jesus Cristo. Então, no momento em que nós entramos pela porta, então aquele momento é quando começa o nosso processo de santificação por meio do Espírito Santo. Então, vejam, desde que Jesus veio pela primeira vez, ele começou a pregar o que está escrito em Mateus 4,17. O que ele começou a pregar? Antes mesmo dele vir, o que ele mandou João Batista pregar? Arrependei-vos, por quê? Porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, sem arrependimento não há perdão. E sem perdão não há como a gente entrar no reino dos céus. E eu quero crer que não existe ninguém que esteja querendo fazer o sacrifício de Jesus Cristo ser em vão, ter sido em vão. Então, o arrependimento é necessário para a nossa salvação, é óbvio. Porque aí sim, com a nossa salvação, nós somos limpos do pecado, perdoados, porque caso contrário, se a gente não estiver com o nosso coração limpo, e se a gente não estiver perdoado pelo Senhor, não entraremos no reino dos céus. Está lá claro, escrito, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tem 1.500, não sei quantos, mil anúncios ou passagens na Bíblia que falam sobre o arrependimento, que falam sobre o reino de Deus. Então a pergunta para a gente se colocar, em que time que nós estamos, é essa. Quem é que é parte do reino de Deus hoje, agora? Não estamos falando de ontem, não. Quem de nós é parte do reino de Deus agora, hoje? Estava lá escrito que a gente viu. Os humildes de espírito. Está lá no Sermão do Monte, estou repetindo. Os humildes de espírito, por quê? Porque deles é o quê? É o reino dos céus. Não é? Quem mais? Os perseguidos por causa da justiça, como vimos aqui. Perseguidos por causa da justiça de Deus. Por quê? Porque é dele o reino dos céus. Essas são 2 ou 3 passagens que estão falando do requisito para nós pertencermos ao reino dos céus. Então, especificamente, indo para os versículos 6 a 8, né? 6 a 8 do Apocalipse, está lá escrito o seguinte, claramente escrito o seguinte: quais são os que serão salvos e quais são os que estarão perdidos. Vejamos o que o Senhor diz, entre os versículos 6 a 8. Ele diz assim: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, olha só, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva. Quem vencer, herdará o quê? Todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele ou ela será meu filho ou minha filha. Aí vem o mas, é o outro time. Mas, quanto aos covardes, olha só, prestem atenção, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será onde? Será num lago de fogo que arde com enxofre. Então veja, a questão do propósito da vida e a meta do Senhor para nós é muito clara. Não tem nada que esteja obscuro. 2 times. O time dos vencedores, aqueles que estão buscando todas aquelas promessas e aquelas bênçãos na vida eterna, além das que se recebem aqui na terra, e o outro time que é daqueles que são os mentirosos. Então, nós temos que estar unidos em Jesus, irmãos.
Por que eu insisto e os pastores sérios insistem sobre o problema da comunhão presencial? Porque nós precisamos de estar unidos, né? Na oração sacerdotal que Jesus Cristo dirigiu ao Pai antes dele ir para a cruz, uma das coisas que ele falou é o seguinte: pediu ao Pai por nós. O que ele falou? Que nós sejamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Que nós sejamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Então, sem essa unidade, sem essa comunhão, nós estamos fora daquilo que Deus manda fazer. E isto é essencial. Hoje, voltando ao assunto, não é ontem nem amanhã, hoje nós precisamos verificar se estamos cumprindo o que Ele mandou fazer e unidos em verdadeira comunhão, ou se nós estamos vivendo e fazendo alguma coisa diferente. Pois, se não vivemos como novas criaturas, jamais entraremos no reino de Deus. Se a gente continuar sendo as mesmas pessoas que nós fomos no passado, se nós continuarmos sendo contaminados pelo pecado, jamais nós seremos qualificados como filhos e filhas de Deus e jamais poderemos participar do reino de Deus. Então, qual é a boa notícia que o Senhor nos traz? Qual é a boa notícia que Ele nos traz? No céu não haverá, está lá no versículo 8, no céu não haverá mais lágrimas e a morte será de vez destruída. A morte será de vez destruída. O Senhor enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Porque lá, o que acontece? As coisas velhas já terão se passado. O que a gente quer ficar? Como velha criatura ou como nova criatura? A gente precisa de refletir nisso dia a dia. Então, aqueles, né, que bebem dele, nunca mais terão sede. Ele dará a água da vida a todos que estiverem buscando por ele. Seja o mais terrível pecador, seja o jovem ou seja o velho. Não importa o grau do pecado das pessoas. O que importa é a gente se ligar e a gente viver como novas criaturas. Qual foi a pergunta inicial? Qual era o título da mensagem? Quem se lembra do título da mensagem? Você quer ser um vencedor ou uma vencedora? Por que você quer ser um vencedor e uma vencedora? A promessa do Senhor Jesus é esta: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então, qual é o propósito de ser vencedor? É para que a gente alcance o propósito maior dele por nós, que é o de herdar o quê? Todas aquelas promessas que ele fez para nós. Amém? Vocês creem nisso? Eu espero que as pessoas que vão estar assistindo a essa mensagem mais tarde, que o Senhor use as próprias palavras de Apocalipse e as palavras do Evangelho para que essas pessoas realmente se cheguem verdadeiramente ao Senhor, se arrependam e busquem a ser novas criaturas no Senhor. Amém? Amém. Então vamos orar. Pai bendito, nós te agradecemos pela sua palavra no dia de hoje. Nós não queremos, Senhor, continuar sendo velhas criaturas, continuar repetindo as mesmas coisas que a gente repetiu dia após dia. Nós não queremos, Senhor. Nós não queremos perder a oportunidade que o Senhor nos oferece uma vez mais hoje, quando nós vamos celebrar a Santa Ceia na presença do seu Santo Espírito, porque o Senhor disse que quando nós compartilhássemos o pão e o vinho, que a gente o fizesse em memória de Ti.
nós queremos guardar na nossa memória e celebrar a Santa Ceia, enquanto ainda podemos, para honrar a Ti e ter gratidão no nosso coração, Senhor, pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor continua a fazer por nós. E nós te pedimos, Senhor, encarecidamente, alcança as pessoas que estão perdidas, alcança as pessoas que não conhecem a Sua palavra, alcança as pessoas que rejeitaram a Sua palavra, alcança as pessoas ignorantes nesse aspecto quanto à vida eterna. E não permita, Senhor, que as pessoas vivam motivadas pela filosofia do mundo, que é de serem vencedoras naquelas coisas que são do mundo. Porque nós não precisamos, Senhor. Nós somos cidadãos do céu. Então nos ajuda, porque sozinhos, Senhor, nós não temos capacidade de obedecer a tudo aquilo que o Senhor manda fazer, e queremos fazer aquilo que o Senhor diz, que aqueles que perseverarem até o final serão salvos. Abençoa-nos, Senhor, e abençoa o Teu povo, conforta os que estão enfermos. Senhor, se for da Sua vontade, cura aqueles que estão enfermos e conforta as famílias que estão perdendo seus entes queridos. Assim nós oramos agradecidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e o povo de Deus pode dizer amém. Nós vamos celebrar a Santa Ceia aqui, mas eu vou desligar o internet, porque a nossa comunhão é presencial. Amém?